Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas, pedindo a Jesus, que abençoe o nosso dia e nos encha de paz e de tranquilidade. Gente, o nosso estudo é interessantíssimo e vocês vão perceber que tem muita informação. Nós vamos falar aqui na situação em que os espíritos desencarnados podem se apresentar para nós e se fazem reconhecidos. Como é esse mecanismo, não é? Nós sabemos que os espíritos podem se comunicar conosco e podem se apresentar a nós em algumas situações, pelos sonhos, ou mesmo por uma materialização, onde eles se corporificam, ainda que temporariamente, ou de uma forma mais sutil, em que quem os enxerga são os médiuns videntes, que fazem uso da sua vista psíquica. Então, nessas situações, podem os espíritos desencarnados se apresentarem para nós. Mas o interessante é que eles se fazem reconhecer. E como isso acontece? Bom, para nós compreendermos esse mecanismo, eu fui buscar no livro A Gênese, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, e os espíritos nos ensinam assim sobre o meio em que os espíritos desencarnados vivem. Eles dizem: os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre qual operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis apenas pela matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o meio, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, só nesse trecho tem bastante informação. O que é que nos ensinam os espíritos? Que o meio onde os espíritos desencarnados vivem é um meio imerso no fluido cósmico universal, que eles chamam aqui de fluidos espirituais, que é um ambiente, a atmosfera própria dos espíritos desencarnados. E é nesse fluido cósmico universal particularizado que os espíritos desencarnados atuam, não é? Como eles dizem aqui, é de onde eles tiram os materiais, tá certo? Pelo qual eles operam nos fenômenos especiais. E aí, gente, outra informação importante. Nessa atmosfera espiritual é que existe a luz própria desse meio, que diferencia da luz aqui no plano terreno. Como eles dizem, pela causa e pela forma em que essa luz se apresenta. Finalmente, é através do fluido cósmico universal que há o transporte do pensamento, como o ar transmite o som. Então vejam que é um estudo interessantíssimo desse meio onde vivem os espíritos. Então a doutrina espírita trata de nos mostrar que não há mais uma abstração, uma pálida imagem do que acontece. Não. Os espíritos aqui nos detalham o meio onde eles próprios vivem. É o que eles chamam de atmosfera espiritual dos espíritos desencarnados. Então, é nesse fluido, nessa atmosfera, que a comunicabilidade entre esses espíritos se dá pelo pensamento. Então, o fluido cósmico transmite o pensamento, como o ar transmite o som. Vamos seguir adiante. Como os espíritos atuam nesses fluidos espirituais, do meio em que eles vivem? Os espíritos dizem assim: eles atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando, gente, o pensamento e a vontade. Então percebam que o pensamento é para o espírito desencarnado
o que é a mão para nós, espíritos encarnados. Basta, gente, o espírito pensar e o fluido então se elabora. Toma uma certa direção, adquire qualidades, porque é assim que os espíritos manuseiam o fluido cósmico universal, pelo pensamento e pela vontade em que empregam no uso e na manipulação desses fluidos que são profundamente sutis e que realmente escapam aos nossos sentidos mais grosseiros enquanto estamos aqui encarnados. Então, o mecanismo é esse. É pelo pensamento e pela vontade que os espíritos vão atuando nos fluidos. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam esses fluidos, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, nós já falamos aqui, e a doutrina nos ensina, que o que nós conhecemos do mundo físico é uma pálida imagem do que há no mundo espiritual. Estando em outra dimensão de percepção, mas lá é um mundo tão palpável, gente, para o espírito desencarnado, como esse mundo físico é palpável para nós encarnados. Então, volto a dizer, não há uma abstração. Há um mundo, e que os espíritos dizem, é o mundo normal e primitivo para o espírito, exatamente a pátria espiritual. O mundo físico é um mundo temporário, onde estagiamos, colaborando com o crescimento do próprio mundo e com o nosso aperfeiçoamento intelectivo e moral também. Então veja que o mundo espiritual, onde lá habitaremos mais adiante, quando deixarmos a matéria, é um mundo palpável, com o fluido cósmico universal, manipulável, ajustável, através do nosso pensamento de desencarnados e através de nossa vontade também. Então, dito tudo isso, nós vamos compreender como que o espírito desencarnado, ao se apresentar para nós, relembrando pelos sonhos, por uma materialização, ou de forma sutil em que o médium de evidência consegue enxergá-los, como é então que eles se apresentam e se fazem reconhecidos? Ou seja, se eu desencarno, gente, e me apresentar para alguém que me foi caro aqui na matéria, eu preciso vir sob essa forma para ser reconhecido. Então nós já temos uma pista aqui, pelo que estudamos até agora, como que os espíritos fazem com que sua forma anterior possa estar presente no momento dessa comunicação conosco. Aí os espíritos dizem assim: é pelo pensamento e pela vontade que, manipulando os fluidos, fica fácil compreender como que um espírito se faz reconhecido. Eles dizem, é assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, por exemplo. E ele se apresenta sobre as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu. Então veja que coisa interessante. O espírito então se apresenta para aquele que conheceu e vem sob a forma para que seja reconhecido. Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações, apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades e até cicatrizes. Então veja, gente, que o espírito, ao se apresentar para alguém que lhe é muito caro, que lhe conheceu enquanto ele estava aqui encarnado, ele traz todas as características dessa existência em que essas pessoas conviveram. E vem com tudo que tem direito, com o vestuário que usava na época, com algumas cicatrizes, com alguns sinais externos que o façam completamente identificar para aquele que vai travar contato com esse espírito desencarnado. E como é esse mecanismo? Vamos ver aqui. Retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos ou marcas, seu perispírito lhes toma imediatamente as aparências que deixam de existir logo que o mesmo pensamento
cessa de agir. Então, como esse espírito desencarnado se apresenta e se faz reconhecido? Ele coloca o seu pensamento naquela existência em que travou contato conosco, e então o seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, que o acompanha onde quer que ele esteja, ele dá uma forma ao seu perispírito através do pensamento e modela no perispírito toda a imagem que ele deseja para que seja reconhecido. Então é no perispírito que ele plasma, através do seu pensamento e da sua vontade, a indumentária que usava naquela época, em que ele plasma algumas cicatrizes, algumas marcas, de modo que quando esse espírito desencarnado se apresenta para nós, ele é completamente reconhecível, porque ele coloca o seu pensamento naquela ou naquela outra existência, toma aquela forma de existência e se apresenta para nós. Continuando. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo. O espírito, que é também ele fluido, esses objetos fluídicos são para ele tão reais como eram no estado material. Então, outra informação extremamente importante. No mundo extrafísico, no mundo espiritual, os espíritos, pelo pensamento e pela vontade, também formam os objetos do qual faziam uso quando materialmente estavam aqui na Terra. E é o que eles dizem, os fluidos se afinam com o próprio espírito, então para o espírito desencarnado, esses objetos que são criados pelo seu pensamento se ajustam e para eles são tão naturais quanto esses objetos aqui que nós tocamos no mundo material. Então, gente, nós compreendemos assim o mecanismo pelo qual os espíritos se apresentam para nós e se fazem reconhecidos. A chave está no fluido cósmico universal, no pensamento e na vontade e, sobretudo, no seu perispírito. Dessa maneira, dizem os espíritos, passamos a compreender que sempre há vida, no corpo ou fora dele, e que, de acordo com a condição do espírito, este poderá manifestar-se na matéria e se fazer conhecido daqueles com quem conviveu. Agora fica mais fácil, né, gente? Nós termos essa compreensão de como que um espírito desencarnado pode se apresentar para nós e nós então vamos reconhecê-lo imediatamente, não é? Porque esse espírito consegue, com a sua vontade, com o potencial que tem de manusear os fluidos, fazer-se reconhecido com todos aqueles elementos que nós já tratamos aqui. A identidade do espírito, veja outra coisa muito importante, desencarnado, se dá então pela aparência e pelas vibrações que o envolvem. Aí entra um item muito importante. Então, quando o espírito se apresenta, não é só a aparência que nos impressiona, mas o espírito ele traz a sua identidade, que são as vibrações que traz em torno de si. É o que nós já estudamos aqui como psicosfera, que é a resultante do que o espírito pensa. Então, essa atmosfera que o envolve pode ser sadia, pode ser agradável, como pode ser uma atmosfera não tão boa. Então, dizem aqui os espíritos, a identidade se dá pela aparência e pelas vibrações que o envolvem e que ele irradia. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no seu envoltório fluídico, o seu perispírito, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, gente, cada espírito, no meio em que ele é próprio, naquela atmosfera espiritual, ele traz consigo a sua identidade. É aquilo que ele irradia em sua aura, não é? É a sua atmosfera psíquica. E isso é o que faz com que os espíritos no mundo espiritual se afinem, se aglomerem por essas vibrações que emitem e, nesse sentido, eles se conhecem e é assim que os mais secretos pensamentos
que você mantinha enquanto encarnado, no mundo espiritual passa a ser reconhecido também por outros espíritos. E aí nos confortam os irmãos dizendo assim: portanto, meus queridos, após esse estudo, jamais se sintam só quando um ser amado temporariamente se afasta de nós pelo fenômeno da desencarnação, retornando ao mundo espiritual. É isso, gente. Jamais estamos sozinhos. É preciso que nós tenhamos essa certeza que nos acalma, essa certeza que nos conforta. Quando algum ente desencarnado estiver chegando à nossa lembrança, ao nosso pensamento, vamos ter esse estudo em mente, de que esse ser querido, que estava lado a lado conosco aqui na matéria e que nos antecedeu no mundo espiritual, lá se encontra vivo como nós. E ainda vou dizer, gente, com muito mais potencialidades até do que nós que estamos temporariamente presos a um corpo físico ainda muito denso. Então nossos queridos lá se encontram, se comunicam e, se houver permissão, estarão sim algumas vezes entre nós, ainda que por sonho, se fazendo reconhecidos. Eu trouxe, finalizando o nosso estudo, uma mensagem, trecho de uma mensagem muito importante do Espírito Emmanuel, que fala justamente sobre esse conforto que deveremos ter, porque já conhecemos a atmosfera espiritual, que há sim, quando permitido, a condição do espírito desencarnado nos visitar, se apresentar para nós como estiveram aqui lado a lado conosco. E Emmanuel diz assim: perante a morte, não ouvides que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Continua, gente, vivendo e lutando pelo seu aperfeiçoamento. Ninguém chega no mundo espiritual e fica inerte, não é? Então, Emmanuel já começa nos confortando. O nosso bem amado, aquele espírito querido nosso, está no mundo espiritual e continua vivendo e se aperfeiçoando. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem, com o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Gente, é seguindo a vida, cumprindo a nossa missão terrena, que nós vamos estar homenageando aquele ser querido que partiu primeiro que nós, de volta à sua grande viagem espiritual. Diz ainda Emmanuel: converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior. Gente, volto a dizer, jamais estamos sozinhos. Temos nossos guias espirituais e temos justamente nossos familiares, amigos, esses espíritos afins ao nosso coração, que lado a lado, muitas vezes, acompanham os nossos progressos interiores. Deus, a suprema sabedoria, a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los no nada e nas trevas. Nada perece, absolutamente nada. Tudo se transforma na direção do infinito bem, é o que nos diz Emmanuel. Então, gente, esse estudo é um estudo bastante amplo. Nós trouxemos aqui um eixo de entendimento, mas estudem, pesquisem ainda mais. Se tiverem dúvidas acerca desse tema, comentem aqui no canal, que naquele estudo de perguntas e respostas teremos o maior prazer de elucidar outras questões que esse estudo possa suscitar. Então, agradeço a Deus a oportunidade, agradeço muito, muito de coração
a presença de vocês que participam do canal, que comentam e principalmente que divulgam, não é? Incentivem as pessoas a se inscreverem. E se Deus permitir, gente, sábado estaremos aqui novamente. Espero que todos estejam na paz, no entendimento, na luz e que possam sim ter uma semana muito feliz. Deus nos abençoe hoje e sempre.